que foi pontuado, né, naquele dia, que a gente tem que se atualizar, a gente tem que se adequar a essa nova tecnologia, né, virtual, que muita gente tem dificuldade, né? Até mesmo professores formados, né? Eu tenho uma professora que eu tenho assim, muito carinho por ela, que me deu aula no primeiro semestre, e ela falou da dificuldade que ela tem também em mexer com as questões ligadas à internet, né? Então, eu achei bem bacana isso, né? Essa questão que foi pontuada para a gente se atualizar. Eliane, você trouxe uma coisa que marcou muito eu e vou levar o que a Adriana falou. Se um celular tem sistema de atualização, e como é que está o seu sistema de atualização, né? Eu achei tão forte que ela fez essa analogia, né? Com um dispositivo que a gente tem do smartphone, que de vez em quando fala aí, vamos atualizar, né? E o nosso, como é que tá? Muito É bom, Eliane. verdade. Fiquei muito mexida. Queira mais, galera. Vamos lá. O que reitera aí dessa questão das falas da Adriana, que você quer ponderar? Além dela ser viúva do Freud, né? Tranquilo? Então, eu acho que, pegando a fala dela, pelo menos o que me chamou muito a atenção, e eu acredito que é uma fala muito importante dela, que qualquer psicólogo que queira trabalhar na área organizacional, ele precisa, entre outras coisas, ter uma visão desse todo. Quando ela fala essa visão desse todo, por exemplo, é a visão do negócio, a visão até de administração mesmo, que ela mencionou sobre isso. Ir além, né, daquilo que é só pensar em personalidade, em grupos, mas ter uma visão estratégica do negócio. Não dá para ir muito longe se você não ter essa interface. Ainda na primeira aula que eu estava dando, a gente fala do profissional que trabalha nos 3 níveis, né? Que é o do tático, que é o mais elementar, da questão estratégica e também da questão política, né? Então, quanto mais eu conseguir me adequar nesse sistema maior, mais posição eu tenho. Então, alguém já me perguntou assim, como é que eu sei se um psicólogo, que nível que ele está dentro de uma empresa, que respeito que ele está dentro de uma empresa? Se você conversar com ele e falar assim, a empresa não me oferece muitas oportunidades, porque eu só fico fazendo recrutamento e seleção, você já tem uma noção que ele está no nível mais elementar. Mas a questão não é o que eles deixam ou não deixam a gente atuar, é como eu consigo adentrar disso de forma estratégica, né? É como eu consigo fazer com que abram as portas para mim. Então, a partir do momento que alguém fala assim, olha, me chamaram para uma reunião, querem me escutar, querem ouvir as minhas sugestões, significa que esse psicólogo, até mesmo o profissional, porque aqui na sala eu sei que tem muita gente que trabalha com cargos aí, que se te chamarem para subir, como eu digo, né? Subir para reunião de maior porte, significa que você é respeitada e você está fazendo um bom trabalho. Então, quando você é incluída, preste atenção que você está no caminho certo. Mas essa inclusão de você envolve uma participação ativa de você buscar o seu espaço. Então, essa coisa que eu falo horrorosa de vitimismo, eu acho que não é um vocabulário que tem que ter para profissional de excelência. Aquela coisa, não me deram oportunidade, por isso, por aquilo, desculpa. Mas eu acho que se você pegar as pessoas de êxito profissional, elas não culpabilizam o externo. Elas não culpabilizam. Por quê? Porque eles buscam o tempo todo essa entrada. E a Adriana trouxe uma coisa muito importante que eu também reitero, né? A gente está numa fase que quem não se comunicar bem vai se trumbicar. Nunca houve tanta procura profissional no que se refere à carreira para melhorar a comunicação, porque a gente vai precisar muito estar no meio das pessoas e adequar, falar, ser estratégico para a gente literalmente sobreviver e fazer um bom trabalho. Então, aquela velha história. Então, ficou assim, muitas coisas legais que ela falou,
interessantes, e eu gostei muito e quero elogiar. Tem alunos aí que percebi pelo jeito que se posicionaram lá na entrevista, que olharam o portfólio dela, que pegaram algumas coisas interessantes. E aí vai uma coisa, não sei por que estou abrindo esse parênteses. Acho que nessa sala vão ter gente que esse ano, o ano que vem, vai ser chamado para processo seletivo, vai correr atrás disso ou está correndo atrás disso. Nunca vá, nunca vá para uma entrevista de emprego, nem que seja uma entrevista informal com alguém que você não conhece, mas está te chamando para uma empresa sem fazer antes uma pesquisa sobre a pessoa, sobre a empresa, sobre o ramo de negócio. Nunca vá de mão abanando. Porque entre uma pessoa que, quando a gente pergunta se sabe alguma coisa da empresa e fala tudo sobre ela, é bem diferente daquele que falou assim, eu dei uma pesquisadinha, já começou errado, né? É porcariazinha. Então, acho que a gente, quando for sempre preparado para algo, a gente tem que mostrar que veio e sabe do que está sendo falado ou dito. E eu achei muito legal. Ninguém precisa, né, pesquisar, mas eu acho que uma visão do todo a gente tem que ter. Quando a gente pensa em empreendedores, são pessoas que têm um olho além daquilo que é pedido ou aquilo que é visto, né? Então, a gente já vê a competência das pessoas em relação a esse desenvolvimento, desse olhar mais longe, né? Esse olhar de águia, né? E aí é o que a gente vai tratar hoje, na aula de hoje, falando sobre esse olhar de águia do psicólogo organizacional, que foi o que a própria Adriana trouxe, e eu vou reiterar na aula de hoje, que a bola da vez vai ser a gente, enquanto psicólogo organizacional. Isso me deixou muito feliz vindo da boca dela, porque eu a considero uma das melhores no Brasil na área de carreira. Então, aquela velha história, nunca se padeceu tanto com relação à saúde mental. E a gente vai ser buscado de uma certa forma, e aí é importante esse assunto da aula de hoje, de qualidade de vida no trabalho, né? Então, se você pegar essa sessão 4.2, eu já vou dando sequência aqui, tá? Vocês podem parar, conversar. Na página 188, tá? Já podem acompanhar, e se quiser, quem está com a apostila aberta, não perca tempo, gente, porque na hora de estudar para a prova, que daqui a pouco está aí, você já tem algumas coisas já rabiscadas ali, que são interessantes, pelo menos eu acho aí para trazer. Então, ele começa a discutir, primeira coisa nessa página 188, o trabalho, né? Se a gente pensar, o trabalho é a questão de centralidade da vida, porque a gente passa a maior parte das nossas horas e dias, quanto adultos, no trabalho. E agora, mais intensivamente, com a pandemia, a maioria das pessoas estão trabalhando em home office. E, obviamente, ficam, se duvidar, muito mais horas de trabalho, né, do que em outro momento. Mas a questão que eu quero trazer é que o trabalho tem vários significados para cada um de nós. Para uns é o ganha-pão, né, a sobrevivência, para outros é a razão de existir de uma pessoa, pode ser a estrutura dela é toda em cima do trabalho, tem pessoas que você observa a conduta da pessoa e parece que vive e respira trabalho. De repente é a posição dessa pessoa na vida e no jeito que se sente gratificada. E principalmente que o trabalho tem a ver com individualidade. Por isso que eu falo assim, cara, tem que correr atrás de saber o que você quer da vida, né? Porque se trabalho a gente passa a maior parte do nosso tempo, e aonde a gente se torna indivíduo no sentido da palavra, né? Eu preciso saber o que eu quero da vida. E é engraçado que na sociedade que a gente vive capitalista,
e de referência ao que você é pelo que você faz. Quando você está numa apresentação, num churrasco, que conhece gente nova, etc. e tal, que vão te apresentar, às vezes o teu nome fica em segundo plano. Eles vão pegar e apresentar, ó, aqui, né, no caso eu, é a professora, ela dá aula no curso de psicologia, depois fala o nome da gente. Ou você, ó, fulana de tal, dona da empresa Queiroz. Eliane tá aí, né, Eliane? É isso, Eliane? Eu tô fazendo confusão. É a minha cara às vezes fazer confusão. A Eliane é empresária, né? Não, professora, eu tô sim. É isso mesmo, é Queiroz Engenharia. Então, a Eliane da Queiroz Engenharia está aqui conosco, então, porque, né? Então, é engraçado e isso me preocupa muito, porque muitos dos filhos de vocês, na hora que ele sai com um amiguinho, com certeza o pai ou a mãe dele vai assim, e a sua mãe, o que faz? Né? Às vezes não é nem o nome que está em jogo, porque no passado a gente, quando falava da gente, o pessoal falava que a referência era geralmente, né, a família de fulano, de ciclano, cidade pequena tem muito isso. Não que não existe em Campo Grande falar de sobrenome, mas hoje está muito em voga aquilo que você faz, a profissão que tem, aonde trabalha. Então repara que o mundo é em torno daquilo que você produz. E por isso que é o terror de muita gente a palavra aposentar, porque a nossa sociedade, infelizmente, vê você depois de uma certa idade, e que não deveria, eu creio que pode vir a mudar, mas é devagarzinho o processo, como uma pessoa inativa, né, que não produz, então é a mercê de, você não presta mais, você não produz mais, você, né, é colocada de canto. É claro que a nossa sociedade vem com movimento, a própria Adriana comentou, né, de preparação para aposentadoria, do mercado, quanto tempo a gente vai ficar, mas a sociedade ainda está muito atenta à questão dos jovens. Né? Você pode reparar que se às vezes existe desemprego, às vezes as pessoas mais velhas, tempo de profissão, de anos de serviço, né? Até por conta do salário, muitas vezes são removidas das empresas para trazer um pessoal mais jovem e muitas vezes até recebendo menos. Né? Então, assim, é algo triste, triste, e que a gente, como trabalhando na área de gestão de pessoas, na hora de contratar, é claro que às vezes existem critérios que isso não é dito no processo de seleção, nunca vai ser dito, mas às vezes tem aí a faixa etária, a questão até de gênero, mas isso não pode ser dito porque isso aí dá um problemão. Mas cabe a nós também, às vezes, falar, vamos dar a chance e vamos dar o espaço para o pessoal mais velho, né? Então, cabe a nossa colocação também em relação a isso. Eu fiquei muito comovida ontem, eu encaminhei para a GIS, o quanto que os idosos têm nos chamado a atenção. Não sei se vocês viram um vídeo que apareceu um idoso de 92 anos fazendo a faculdade de arquitetura e está nessa época de pandemia, como nós aqui, tendo aula ao vivo. Ele educou os filhos primeiro, devia ter vários filhos, depois ele bancou os netos e depois ele resolveu fazer a primeira faculdade dele com 90 anos, eu acho. Hoje ele já está com 92 ou 93, uma coisa assim. E está fazendo arquitetura. Mostrou ele tendo aula ao vivo. E aí a gente observa assim, o quanto... Ele até brincou, não sei se eu vou estar vivo, né? Até lá na minha formatura. Mas o quanto as pessoas estão sedentas para também adentrarem no mercado. Né? Eu tenho amigas minhas com 72 anos que querem entrar na faculdade de psicologia super dispostas, trabalhando muito aí fora, e que a aposentadoria é uma coisa que não passa na cabeça, não está no vocabulário. Né? Por quê? De novo, o assunto desse primeiro slide, que o trabalho é uma categoria principal de existência, de se sentir útil, de se sentir com vários quesitos aí. Então,
Borges e Tamayo, eu gosto muito de Tamayo, eles falam sobre isso. E aí a gente pergunta a palavra que tanto se fala, virou assim uma coisa muito chatona, porque fica aí como chiclete, a qualidade de vida. Deu uma atenuada essa fala, né? A qualidade de vida, então, mais do que nunca, tem a ver aí com a posição na vida das pessoas, o jeito que ela vive na cultura dela, os valores que ela acredita, os objetivos, expectativas para padrões e preocupações. Então, cada um de nós porta uma qualidade de vida. Cada um de nós se preocupa com uma parte ou várias partes da nossa vida, tem preocupações em relação à nossa vida. Não é possível ter qualidade de vida quando não tem saúde, não é possível ter qualidade de vida quando a gente não tem políticas públicas de cuidado no saneamento, de cuidado com prevenção, de cuidado com educação, quando não se tem essa preocupação. Porque qualidade de vida é a gente estar bem, é uma sensação de bem-estar em todas as facetas da nossa vida. E a gente sempre observa como isso está. E aí, diante disso, a qualidade de vida no trabalho veio assumir uma posição contra aquela visão que a gente lá em psicologia organizacional falou, daquele movimento horroroso ou muito tenso de produção da época taylorista, que a preocupação era o homem trabalhar para produzir como uma máquina. E aí hoje a discussão aí vem o advogado diabo agora que você. Essa visão de qualidade de vida no trabalho veio numa perspectiva de humanizar esse trabalho, tendo bem-estar, maior participação das pessoas nas decisões e problemas de trabalho. Eu vou ser muito sincera, vai doer o que eu vou falar, meu Jesus, mas eu vou correr esse risco. Qualidade de vida do trabalho não é que as empresas se tornaram boazinhas, não é que falaram, olha, né, a gente precisa humanizar, a gente precisa criar aí um bom bem-estar no trabalhador, a gente vai oferecer ginástica laboral, a gente vai oferecer aí aulas de yoga, vai oferecer sei lá o que você quiser, academia. No fundo, bem no fundo, só que aí é diferente da época de Taylor, porque de Taylor Jesus amado, desculpa gente, o telefone está tocando. Na época de Taylor, o que acontecia? Era descarado o que queria do trabalhador. Aqui na qualidade de vida do trabalho fala assim, eu preciso fazer massagem nas costas do trabalhador para ele relaxar, porém ele vai trabalhar mais. Então, é como se fosse assim, vamos dar por exemplo, vamos pôr ele numa cadeira um pouco mais confortável, né, para que ele se sinta bem, que ele tenha qualidade de vida, mas obviamente que se eu estou numa cadeira dessa, eu vou trabalhar muito mais, talvez, do que aquela pessoa que não tem as condições tão adequadas. Então, no fundo, não é só uma benfeitoria, mas é uma benfeitoria com um olhar no que a pessoa pode oferecer. É claro que se a adaptação é mais adequada, é claro que eu vou trabalhar mais satisfeita, né? Imagina nós ali, tenta imaginar nós numa bancada na época de Taylor, né, fazendo lá aperto de parafuso e em pé. Óbvio que hoje talvez você nessas condições não estaria mais fazendo esse tipo de serviço, né? Você por exemplo, estaria numa sala com vários componentes eletrônicos fazendo a mecanização disso, né, num outro lugar, sentadinha lá com tipo um joystick mexendo nos robôs, tá? Mudou bastante coisa. Melhorou? Melhorou também. Mas lembre-se que por trás de toda essa benfeitoria, óbvio que vão ter busca de resultados extremamente intensos em cima do trabalhador, só para chamar a atenção da gente. Eu não sei se vocês concordam, discordam, é por aí,
Às vezes eu falo que eu vejo o lado B da coisa, né? Mas, enfim, o que vocês acham disso? Dessa provocação que eu falei? Então, dando sequência aqui, então, segundo um olhar sobre a psicologia e qualidade de vida do trabalho, a gente dando sequência, que está na Professora, página. Oi, diga. tudo bem? É que para mim tá indo um Tudo. pouquinho lento. De novo, eu com problema na internet. Ai, mas isso é geral, viu? O sistema não ajuda muito. Então, até onde eu vi, você estava falando sobre a empresa proporcionar um bem-estar para o trabalhador, para ver se Sim, assim ele produz mais, né? sim, também uma contrapartida, né? Eu concordo. Tanto é que aqui, depois que eu vi as suas aulas, eu passei um pouco para minha mãe, que ela tem uma padaria, e ela começou a usar alguns métodos que ajudaram bastante para os funcionários renderem mais lá. Por exemplo, ela começou a criar metas, e aí, se eles cumprissem as metas, eles ganhariam um pouco mais. E aí, ela também passou a fazer uma reunião para ouvir eles por semana, Olha, o que deixavam do trabalho, que podia ser melhorado em relação às horas. E isso deu um desempenho muito bom na padaria. Então, eu concordo com o que você disse em relação a isso. que legal. É a Pamela, não é? Pela voz. É a Paola, professora. Paola, ai, troca o nome, mas é a Paola mesmo que eu tô pensando. Isso. Perdoe-me, é a minha cara fazer isso. Olha só que bacana que ela falou, né? Que ambiente rico e motivador que foi feito, né? Imagina, você trabalhar, você ganhar mais, quer dizer, e tem um outro fator, você ser ouvido. Isso te traz um bem-estar. E aí não tem preço que pague você colocar aquilo que, por exemplo, você não está gostando na sua semana, no seu dia, ou que você pode dar uma sugestão ainda melhor para a dona da empresa, porque muitas vezes você que está lá na ponta, no dia a dia, ali, no fazer a farinha a preparação da massa desse pão, às vezes tem detalhes que quem está na gerência talvez não esteja vendo, ou o produto que se compra, ou isso, o andamento da hora de quem entra mais atrasado ou não. As pessoas estão ali na ponta vendo um monte de coisa. Olha que legal, a gente já vê resultado e a gente fica tão feliz disso quando você fala a respeito do que está aplicando. É isso que eu falo. Putz, fazer psicologia e ficar só olhando a apostila, assinalando e fazendo prova é um pedacinho de nada, né? Agora, quando você usa a psicologia, seja lá a minha matéria, seja a matéria de qualquer professor e aplica, é muito inteligente. Eu acho que é muito legal e a gente fica muito feliz. Eu hoje ganhei meu dia, viu? Que bom que o assunto está fazendo sentido aí para a prática de trabalhos aí. Então, como a gente está colocando. Oi? Eu fico muito feliz, porque também está auxiliando bastante, assim, ajudou bastante, ampliou um pouco os nossos olhares na produção das coisas. Então, foi muito bom. A aula está sendo muito boa. Que legal, que legal. Professora, e assim, Diga. são coisas pequenas que às vezes a gente coloca dentro da empresa e dá um resultado muito grande. Por exemplo, na parte do escritório, né? Que o escritório da Queiroz é o coração da empresa, né? Porque a maior parte dos funcionários ficam fora, em obras, né? E pelo interior tal. Mas, assim, dentro do pessoal que trabalha no escritório, nós colocamos assim, eles queriam descansar no horário de almoço, porém a distância para ir para casa, voltar. Então, nós arrumamos um espaço onde eles podem dormir, né, no horário que eles têm de almoço, para que eles possam descansar.
E isso foi muito positivo, porque a gente percebeu que depois do almoço é o horário que eles mais produzem, entende? Eles têm mais assim ânimo para produzir. A gente vê que a produção é maior. Olha só que é isso que vocês falaram. Pequenos gestos e mudanças dão uma proporção muito grande. Às vezes eu falo assim, eu lembro que tinha alunos do curso de administração que falavam assim, mas isso aí dá para virar alguma coisa? Eu falo, testa, faz, vê, depois me conta. E aí dá. E é o que você falou, é ser inteligente, né? É pegar o melhor horário do funcionário, da produção dele, né, e dar um descanso antes, que a ciência já fala sobre esse horário pós-almoço de descanso, o quanto que é revigorante mentalmente e fisicamente a recomposição de uma pessoa. Tá lá as pesquisas, né? A única coisa ruim para quem tem refluxo, para quem tem um monte de probleminha, é não dá para dormir logo de seguida. Mas é bom demais, né? Nem me fala. Mas que mais aí em relação a isso, né? Mas obrigada pela participação de vocês, meninas, aí. Muito obrigada. É gostoso a aula, fica mais agradável. Com relação, então, à qualidade de vida no trabalho, a gente sempre está pensando na preservação da saúde física e também mental, do bem-estar, etc. E do interesse da expectativa de cada um de nós. Não dá para a gente só, como tua empresa, ganhar, né, na produção, ganhar em tudo, sendo que o funcionário não tem uma contrapartida. Tenta imaginar uma organização que tem convênio médico, que tem como, por exemplo, ter convênio com uma empresa que presta serviços na área de saúde, que tem psicólogo, que tem psiquiatra, se for o caso, que tem fisioterapia, se você tem lá um problema aí de ler-o-dó, se você tem aí uma academia, né, ou não necessariamente, você tem aí um lance lá do Gympass, que agora está na moda, que você tem convênio com academias em toda a cidade, que você pode ter lá uma deduçãozinha do seu salário, mas você faz uma atividade física que você não teria em outro momento por um preço daquele, né? São benesses aí, são coisas que não tem preço. Eu já conversei muitos com pessoas que trabalham em determinados lugares e falam assim, cara, uma coisa que eu amo dessa empresa é, por exemplo, o convênio médico, porque é para mim, para os meus familiares. Isso não deixa de preservar ou minimizar os danos, né, físicos e mentais das pessoas, né? Mesmo que a empresa não tenha em si toda essa estrutura, mas às vezes são pequenas coisas que fazem com que se preocupe. É o que ela falou, é um tempo da soneca, é um tempo. Esses tempos atrás até fiquei pensando, né? Foi uma sugestão, um redário, né? Um monte de rede, tem lugares são amplos em empresas que dariam muito bem em partes da empresa de fazer um redário, cada um traz sua rede boa, vai dar uma cochilada ali, o pessoal, quem gosta de rede vai se divertir. Eu já fui numa empresa de tecnologia recentemente aqui em Campo Grande e existia um redário na parte ali onde fica os jogos, etc e tal, só que uma parte mais escura lá da empresa, que o pessoal de tecnologia dava sua cochilada. Para que isso? Caraca, a gente trabalha de outro jeito, né? Então, isso faz a diferença. E aí, óbvio, aí vamos falar de teoria. Esse Walton aí, em 1973, simplesmente há 47 anos atrás, ele começou a buscar, analisar os fatores ou indicadores importantes que interferem ou não na qualidade de vida nas empresas. Gente, esse Walton, até hoje, ele é utilizado como forma de pesquisar e entender como aquela empresa está na qualidade de vida do trabalho. Todas as vezes que a gente orienta na pós-graduação TCC, sai o modelo dele na discussão de QVT, né? Eu trabalho lá na pós da UCDB, na Psicologia Organizacional e do Trabalho, e já dei um pouco uma disciplina dessa, e esse modelo ele sempre está na nossa ementa porque ele é muito rico, né? Aqui eu fiz
copia e cola, né, lá no Google, ficou melhor, no Google Imagens, né, que foi adaptado pelo Chiavenato, mas esse modelo basicamente é o que está na apostila, para quem está seguindo aqui, na página 190. Quais são os fatores, então, de QVT e as suas dimensões? Então, ele primeiro fala, olha, para ter uma qualidade de vida do trabalho, óbvio, que a gente já começa principalmente pela remuneração e pela forma com que é distribuído isso na relação de todos, né? Então, compensação justa e adequada. Salário justo, adequado ao trabalhador, tenta imaginar aí, né? Óbvio que quando você vai fazer uma aplicação de um salário numa empresa, o correto, necessário é você fazer uma pesquisa de mercado, etc. e tal. Então, salário justo e adequado, equidade, contabilidades internas, equidade e compatibilidades, desculpa, externa, partilha de ganhos de produtividade. Quer dizer, ter uma política de remuneração, ter uma política de justiça em relação ao que se aplica, né, entre as pessoas, entre os ganhos de produtividade. Não é justo você explorar demais a produção de alguém e você, ao remunerar, você não remunerar adequadamente aquilo que você atribuiu como meta e como pagamento, né? Isso estoura uma pessoa, isso acontece aos montes, não é uma história isolada não, isso acontece aos montes, das pessoas trabalharem no final das contas, principalmente, pessoal, essas pessoas que fazem freelance, essas pessoas que prestam serviços temporários e no frigir dos ovos chega para remunerar o pagamento final, é aquela velha história, eu não disse isso, eu não falei isso, né? Então, sem comentários, né? Condições de segurança e saúde no trabalho, né, que tem a ver com ambiente físico seguro, saudável, ausência de insalubridade, uma jornada de trabalho adequada, né? Não dá para se trabalhar onde você está num ambiente, por exemplo, longe de luz ambiental, né? Tempos atrás eu vi situações de gente reclamando e conversando comigo de empresas que trabalham, que não vê a luz do sol, não tem nenhuma fresta, tudo escuro com luz dessas artificiais sobre a cabeça, não tem noção se está escurecendo, se não está escurecendo, a pessoa perde a noção, né, dessa temporalidade que é perigoso, é que nem shopping faz a mesma coisa. Shopping, você não tem, geralmente, a maioria dos shoppings não tem uma dimensão do tempo que se passa, porque você está ali alheio, principalmente empresas que não têm janelas, não têm visão para a rua ou não tem nada, né? A pessoa fica literalmente sem exposição ao sol, sem um cuidado, né? Um ambiente às vezes árido, que não tem uma planta, que não tem nada, né? Um ambiente às vezes exalando um cheiro desagradável, um ambiente da qual tem muito ruído. Tudo isso pode impactar diretamente ou não as condições de segurança e saúde no trabalho, o pouco investimento nos EPIs, né? Que a pessoa às vezes fala, vai assim mesmo, não dá para a gente ter recurso para todo mundo, não dá para ter capacete para todo mundo, ou fulano de tal sobe primeiro e aquele equipamento vai se desgastando, ninguém troca esse equipamento. Quer dizer, como é que você vai ter qualidade de vida se você sente insegurança o tempo todo para trabalhar, com medo de que alguma coisa séria possa vir a acontecer? Né? É você pegar um carro da empresa para dirigir, só que eles não fazem a manutenção necessária, você vê lá que o câmbio de marcha está muito duro, você vê que os pneus não estão lá grande coisa. Você, às vezes, viajar num período onde tem muitas chuvas e as pessoas falam, se vira nos 30, né? Que qualidade de vida dessa é no trabalho, né? Então, assim, são grandes questões que, se não se atentarem, isso vai influenciar. A utilização e desenvolvimento de capacidades, que tem a ver, olha só, com autonomia, com o significado da tarefa, identidade da tarefa, variedade das habilidades, retroação e retroinformação, interrelacionamento. O que nós, seres humanos, buscamos, né?
que aquilo que eu faço seja importante, tenha significado, tenha reconhecimento, que, se possível, eu possa ter autonomia naquilo que eu estou fazendo, que eu possa ter, por exemplo, fala assim, você tem que alcançar tal resultado, e você possa pensar como fazer isso do jeito que você acha mais eficiente. Isso tudo é muito interessante. Agora, tenta imaginar um trabalho que você não identifica com ele, que você acha que não tem nada a ver, que as pessoas passam para você e você acha que as suas competências não são usadas da melhor forma possível, porque são tarefas extremamente ridículas, né? Eu já vi muita gente reclamando que às vezes é estagiário, não no curso de psicologia, mas de maneira geral, é estagiário e sente mais que é um office boy do que o estágio na área específica. Então, por isso que a gente fala qualidade de vida no trabalho é utilizar bem a equipe que eu tenho da melhor forma possível e que eles se sintam envolvidos com a tarefa que fazem. Cara, se isso não está acontecendo com você, trata de ver o plano B, porque isso mata a gente cada dia que passa. Aquela coisa, se você hoje está aí me ouvindo e você fala, que saco, daqui a pouco eu tenho que tomar um banho, sair para trabalhar, e tá nessa palavra, que saco, cara, eu não sei como você vai fazer, mas tenta buscar algo, nem que seja você autônomo, não sei, uma estratégia para você sair dessa arapuca, porque isso te mata todo santo dia, né? Outra coisa também que você tem que fazer é, dentro desses fatores de QVT, é oportunidade de crescimento contínuo e segurança. Possibilidade de carreira, crescimento profissional, pessoal, perspectiva de avanços salariais e segurança do emprego. Eu sei que hoje todos esses detalhes talvez estejam bastante complicadores, porque a gente está enxugando o tamanho das empresas, né? Possibilidade de crescimento talvez não esteja no planejamento a curto ou médio prazo, talvez por conta da economia, mas aquela velha história, né? É importante eu estar capacitando as pessoas na empresa, trazendo treinamento, desenvolvimento. Se eu não tenho grana para chamar uma consultoria, eu posso estar chamando, por exemplo, um Sebrae, eu posso estar chamando, fazendo convênio com instituições de ensino, eu posso estar alavancando alguma coisa, porque aquela velha história, a gente precisa saber que a gente está crescendo. É claro, pegando gancho com a Adriana do que ela falou e que a gente já um dia conversou. As empresas, a cada ano que passa, elas não estão mais fazendo o papel de desenvolver necessariamente a tua carreira, de pagar pela tua formação. Às vezes elas te dão um salário e falam, ó, o que você vai fazer com o salário, eu não sei. É tenso isso? É o desejado, não deveria ser desse jeito, mas a carreira da gente também parte muito do que a gente está investindo no nosso tempo, no tempo que você leva para navegar uma internet, o que você faz com essas horas ociosas, né? Então, aquela velha história, o que você está disposto a abrir mão e aquilo que você não está disposto, que vai te avançar no tempo e na gratificação sua, né? Então, eu falo assim, esse tempo que a gente tem, eu sempre pergunto, vai acabar a pandemia e o que você pode me contar que você está fazendo que vai alterar significativamente quando você sair ali fora. É claro que muita gente já está trabalhando, claro que muita gente está tocando o barco já, mas aqueles que têm a grande oportunidade de estar mais em casa, eu tenho medo que existe essa frase. E se tiver essa frase já na tua cabeça, corre que ainda dá tempo. E você falar assim, acabou a pandemia, eu não fiz nada para mim. Parece que não está passando o tempo e parece que eu estou correndo atrás desculpa o termo, do rabo. Parece que não avancei em nada. Eu vejo o pessoal falando que está fazendo, acontecendo. Sei lá, está investindo em algo e eu estou aqui quieta. Esses tempos atrás, uma conhecida minha falou, cara, eu estou até estudando investimento, coisa que eu nunca quis me interessar. Mas eu fico pensando em tudo que eu posso estar aprendendo de novo, né?
Integração social na organização é outro tópico, né? Igualdade de oportunidades, ausências de preconceitos, mobilidade, relacionamentos interpessoais, grupais e senso comunitário. Não dá para a gente, como psicólogo, ficar tranquilo quando a gente observa a segregação de grupos, segregação e preconceito com relação a determinadas faixas etárias, a determinadas picuinhas, porque tem o pessoal antigo de casa, o pessoal novo, aquela rusga toda. Não existe qualidade de vida no trabalho quando tem rumores, quando tem conflitos, né? Quando a gente, por exemplo, não recebe e não trabalha bem com a integração de uma pessoa com necessidades especiais. Não é mole estar na pele de uma pessoa com necessidades especiais, não é fácil também para quem recebe e não tem treinamento adequado como líder, né? Mas, quando você faz um trabalho de acolher essa pessoa, de ser, no mínimo, empático e respeitoso, já gera um clima muito bom, né? Então, fazer todo um trabalho aí bacana que dá uma sensação de pertencimento, né? É muito triste, gente. Eu vejo, às vezes, até quando a gente muda de cidade, tá? Eu vou falar por mudança de cidade que eu já passei. Você, às vezes, vem num estado, num momento que você muda de cidade e você, às vezes, quer queira, quer não, você faz comparações. Como você, às vezes, muda de trabalho e você vai fazer comparações. É claro que quem é novo vai ter, por parte do grupo ou da cidade, estranhamento. Por quê? Não sabe quem você é, a sua história, né? E qual a tua intenção de estar lá. O grupo de trabalho é a mesma coisa. Mas cabe ao psicólogo, ao gestor, ir trabalhando para que haja uma integração entre as pessoas, há uma somatória, para reduzir essa coisa até persecutória. Porque muitos encontram, às vezes, pessoas chegando no ambiente de trabalho muito capacitadas, muito preparadas, ou com muita experiência na sua trajetória profissional. Quando eu falo muita, não é porque tem 20 anos de profissão, não é por aí também, não. Tem gente que tem 2, 3 anos e que bate um de 20, mas que causa uma mudança aí no clima da empresa. Então, eu preciso me atentar a isso, porque se eu não me atentar, isso pode impactar com o que Valton está falando na qualidade de vida no trabalho. As garantias constitucionais ou trabalhistas, né, muito importante, nem preciso entrar em detalhes aí. O trabalho, o espaço total da vida, ou seja, balançar, né, essa questão aí do trabalho, da vida pessoal, da questão aí que as pessoas façam aí um tempo para lazer e família, se possível, poucas alterações na rotina familiar de mudanças de cidade. É claro que existem determinados segmentos de atividades organizacionais que é muito difícil não mudar, né? Esses tempos atrás, uma aluna minha de Psicologia Organizacional 1 falou, olha, meu marido, por conta de ele sempre ter um cargo de gestor, de gerente para cima que ele já teve, ele vivia mudando de estado. E a gente, como família, apanhava muito. E ele sofria de ver essa adaptação, porque a gente reclamava que eram os filhos que não estavam habituados na escola com novos colegas. Então, assim, até nisso o gestor tem que acompanhar a mudança, o psicólogo, como é que você está indo nessa adaptação na cidade, como você está, você sabe recorrer aí aos serviços de educação, saúde, o que eu posso te ajudar em relação a essa adaptação, à sua família. Isso é um papel muito interessante e hoje eu vejo até na educação corporativa, uma preocupação das grandes empresas de dar treinamento e desenvolvimento de administração de tempo, de preocupação e ênfase de discutir relacionamento familiar, trabalho. As pessoas adoecem muito e aí que me preocupa na qualidade de vida do trabalho, as pessoas largarem literalmente a família para trabalhar sábado, para trabalhar domingo, porque é uma exigência da empresa. Aquela velha história, estou mandando, você é chefe, você tem que ir, você tem que acompanhar, você tem que estar junto, a gente é uma família, tem um medo, às vezes, dessas frases assim,
que às vezes tem muita manipulação. Não que empresa não possa ser família, não é isso que eu estou falando. Mas empresas que têm vocabulários falando de família, de que a gente é um pelo outro, e manipula todo um comportamento humano aí dessa empresa. Pessoas que, por exemplo, perdem o espaço de vida recebendo o WhatsApp sábado, recebendo o WhatsApp domingo, recebendo o WhatsApp madrugada, recebendo sábado de manhã, cara, o cara tá descansando, é o mínimo que a gente faz é deixar a pessoa descansar e na segunda se conversa. Então, todo um cuidado em relação a isso. Relevância social da vida do trabalho, né? A imagem da empresa, a responsabilidade social pelos produtos e serviços, dos empregados, práticas de emprego. Para você ter uma ideia, para quem reza a cartilha da responsabilidade social das empresas, existe, eu sempre já falei isso para vocês, existe no Brasil uma ONG que trabalha com a certificação de responsabilidade social, o Instituto Ethos, tá? Empresas de médio e grande porte, elas fazem parte disso, tá? O Sebrae trabalha com, geralmente, empresas de pequeno porte, também dão, às vezes, certificações de qualidade, certificações no início de responsabilidade social, não que não se trabalhe em empresas pequenas com responsabilidade social, mas já são com uma estrutura mais difícil, né? A maioria que responsabilidade social que existe nas organizações menores é filantropia e não é responsabilidade social. Mas eu pegar médias e longas empresas, né? Que elas basicamente, quando falam em responsabilidade social com o empregado, ela está falando, por exemplo, que na hora de demitir, ela deve estar atenta, por exemplo, às condições desse empregado. Tem filhos? Não tem filhos? Que idade tem esses filhos? Como é que é a situação socioeconômica dele? Existem programas para preparar para demissão? Já existe jeitos de ele estar entrando em contato com outras empresas para conseguir um emprego, para transferir ele ou para preparar o currículo dele? Isso é uma preocupação e não deixa de ser uma busca de qualidade de vida dos trabalhadores. Eu já vi muita gente sendo demitida, eu lembro disso em empresas maiores, e falando assim, cara, eles não tiveram como me segurar porque a empresa está realmente reduzindo o número de funcionários, e eu entendi a situação. Mas eu achei muito bacana que 3 meses antes, eles me avisaram dessa possibilidade e toda uma equipe, e sem sabermos quem ia ser desligado ou não, a gente passou por vários treinamentos, a gente passou para otimização de currículo, a gente passou por possíveis empresas para a gente se cadastrar ali, para deixar currículo, empresas de recolocação depois que você é demitido. Quer dizer, aí veja o item que eu estou falando de segurança no trabalho. Mesmo quando eu saio, essa empresa me proporciona um mínimo necessário para que eu possa sair e ter alguma expectativa, ter algum lastro de segurança, né? São pouquíssimas, talvez são, mas que são as melhores para se trabalhar quando você vai ver o ranqueamento aí anual do que a gente tem aí na Você SA, na Exame, na revista Exame, e elas fazem esse tipo de trabalho. Se pegar a Valton e você ler os documentos, você vê que quase tudo que está ali, ele prega, tá? Então não é uma conversa furada teórica. E aí tem um cara, o Hackman e Oldman, que falam que é necessário investir, né, nesses itens aqui que envolve qualidade de vida no trabalho envolvido ao indivíduo. E o que ele diz? Quais são as condições necessárias para o indivíduo se sentir literalmente abraçado pela qualidade de vida no trabalho? Então ele vai falar algumas coisas. Uma delas é que ele, já até comentei e é parecido com o que comentei até agora, que ele identifique com aquilo que faz. Se ele é psicólogo, ele identifique com aquilo que faz. Ele sente significado pelaquilo que faz. Ele acredita que ele possa ter variedade naquilo que ele faz. Ontem, gente, foi um primor minha aula com os alunos de medidas de inteligência, de avaliação de personalidade. Que os alunos relataram, eles estão fazendo uma pesquisa em 10 áreas da psicologia sobre avaliação psicológica.
Ontem eles apresentaram saúde, clínica, orientação profissional, escolar, e tem mais uma outra, e o trabalho com deficientes. Eles entrevistaram vários profissionais de cada área dessa. E como é incrível ver a qualidade de vida do psicólogo que vê como significativo aquilo que faz, se identifica e fala, eu não me vejo em outra área, por exemplo, eu quero trabalhar na área de saúde, e também realiza uma série de coisas que outros não fazem, uma variedade de coisas. Para vocês terem uma ideia, teve uma aluna que chamou muito a atenção, talvez vocês conheçam esse tipo de trabalho, que a pessoa só trabalha com autistas. E o trabalho de aba com autistas, ela vai até a casa do autista para fazer trabalhos pontuais durante uma tarde inteira, por exemplo. Né? E aí questiona, como é que você se sente? Muito bem, me identifico com isso, eu sempre estou ampliando a minha atuação, enfim, e tenho também a autonomia e o feedback do meu trabalho. Então, as pessoas que estão nesse quesito sentem evolução, sentem que eles podem mudar a direção e também remar no barco sozinhos ali, caminhar por onde querem. Isso dá uma sensação de liberdade, basicamente. Outra coisa também é dos estados psicológicos críticos, que eles chamam, né? A significância percebida do seu trabalho, a responsabilidade pelos resultados do seu trabalho e o conhecimento dos resultados do seu trabalho. Tudo que você faz, você consegue enxergar qual o impacto disso, o quanto isso agrega, o quanto essa responsabilidade é tua e não do outro. Então, é aquela velha história, profissionais realmente de excelência, eles sabem que aquilo que estão fazendo vai chegar no final do mês e vai ter aquele resultado. Por quê? Porque eles investem muito neles. A empresa também investe muito neles, né? Nessa questão toda. Então, é aquela velha história. Existem profissionais e profissionais. E aqueles que têm paixão pelaquilo que fazem, eles têm as rédeas disso daí. Ele sabe o que resultado chega. É que nem um psicólogo clínico que chega ao final e você fala, você é satisfeito? Sim, porque o resultado é assim, assado do meu trabalho. Eu vejo meus clientes assim, assado, chegam assim, saem assim. Então, ele conhece o resultado do seu trabalho. A mesma coisa de um psicólogo organizacional. Caramba, chegou X pessoas para serem contratadas naquele setor. Hoje, todos eles, depois de um ano, ainda estão trabalhando lá. Eles não foram demitidos, porque aquele recrutamento e seleção foi a melhor forma que eu consegui reter esses talentos por conta de uma boa seleção. Cara, não tem qualidade de vida que fale. Outra coisa também muito interessante é os resultados pessoais do trabalho segundo esse modelo do Hackman e do Oldham, né? Que ele fala que as pessoas que têm uma qualidade de vida melhor no trabalho, né, tem uma motivação interna nesse trabalho, tem uma satisfação com o trabalho geral, tem satisfação com aquilo que produz, né, e o absenteísmo e rotatividade também, consequentemente, é menor, né? Então, veja que, assim, quando eu vou estar do outro lado da mesa, sendo psicólogo organizacional, eu tenho que olhar esses dois modelos e falar assim, tá, na política de gestão de pessoas, como é que eu posso colocar isso na prática? Por exemplo, lá na Queiroz, diante de tantas falas aqui, principalmente, eu gosto mais dessa aqui, o que dá para utilizar para otimizar ainda mais o meu dia a dia do trabalhador? Aqui é a mesma coisa, o que dá lá na padaria para ser feito aonde as pessoas tenham, por exemplo, mais autonomia, ou é possível criar uma autonomia? De repente, existe aí um processo no trabalho deles que uma vez por semana, cada um deles faz uma receita nova de um doce, né? Algo que inventa. Então, de repente, é um laboratório. Esses dias atrás, eu fui num restaurante e a mulher que servia, ela fazia drinks. E aí, nessa brincadeira toda, era comida japonesa e a japonesa fazia uns drinks com saquê.
E ela pegou, eu não tinha pedido nada, mas ela veio na mesa, pediu licença, falou, você aceita? Eu falei, aceito, né? Um saquezinho com umas frutinhas vermelhas, eu não sabia muito bem. Só que ela fez um ingrediente que ela nunca tinha experimentado e depois ela me detalhou o que era. E ela está fazendo no teste para ver se agradava o paladar, a quantidade de coisas que ela colocou, depois ela explicou. Quer dizer, olha que interessante disso, né? Ela está provando, tendo autonomia de experimentar algo para o negócio dela. Né? Então, isso dá para fazer para o funcionário também. Olha, hoje, essa semana, você vai sacar, pensar numa receita que a tua cara, que a gente pode tentar aqui, servir aqui na padaria como um teste. Vá que, no meio disso tudo, apareçam aí pessoas que vão inventar alguma coisa que vai ficar famoso. Não sei, né? Então, de repente, pode usar criatividade. Lembrei disso, viu? Eu não mexo com padaria, mas vá que, né? Vira um negócio aí famoso, né? Enfim, então o QVT é muito relacionado a vários temas, entre eles a questão da satisfação do trabalho, que a gente já está falando, do comprometimento do trabalho. Óbvio, se eu mexo nesses requisitos que eu acabei de falar de modelos, eu vou ter comprometimento. Quando eu não tenho esses modelos adaptados, eu tenho estresse, né? E aí ele também fala de abordagens teóricas empíricas, que o QVT ele é muito visto pelo olhar do humanismo, nas teorias sobre motivação, haja visto Maslow, que é um humanista. QVT também com o humanismo, ele vai trabalhar com foco nas teorias sobre satisfação com o trabalho. QVT também vai trabalhar como participação nas decisões de gestão. E QVT também como bem-estar, segundo aqueles dois modelos e sobre o sentido de trabalho. Então, o QVT está em tudo, mas você pode reparar que ela está na visão humanista, tá? E eu acho que cai muito bem nessa visão do ser. E também, obviamente, aí pensando sempre nessa questão da satisfação, da motivação, do comprometimento, porque não é possível você ter bem-estar e não estar interligado com comprometimento, compromisso. Né? É a mesma coisa que eu vi ontem de uma paciente que vivia com muitas dores e descobriu recentemente que tinha reumatismo. Essas dores, esse mal-estar, não tem como você produzir bem no trabalho. Né? Tenta imaginar, então, um funcionário que o local de trabalho adoece, o trabalho que realiza não é seguro, é perigoso, é tenso, é nocivo, é tóxico. Como é que você vai produzir? Você não vai produzir. Então, essa a nossa preocupação. E o QVT, gente, eu nunca posso fazer um trabalho, tá, de intervenção com ações isoladas. Eu tenho que comprometer e envolver a todas as pessoas, realizar programas que desenvolvam as pessoas de maneira geral, organizacionalmente também. E aí, na página 194, a gente pode estar pegando aí, quem tem já pode até circular, que isso é muito legal. Eu acabei até falando um pouquinho, que tem na página, então, 194, lá na figura 4.2, vocês podem estar seguindo ali. O psicólogo, então, pode trabalhar em 3 itens propriamente ditos, né? A primeira questão técnica, que é o nível mais superficial, onde o profissional intervém em processos, a partir de instrumentos e procedimentos conhecidos e disponíveis. Na verdade, é um trabalho bem pontual do psicólogo, né? É fazer algo, vamos supor, eu sei fazer técnicas de relaxamento. É um conceito técnico, tem um procedimento profissional seu? Quase todo psicólogo que faz um bom trabalho, até de ordem clínica, ou até de ordem multidisciplinar, sabe fazer bem técnicas de relaxamento. Onde tem técnicas de relaxamento bem aplicadas, tem redução do estresse ou da ansiedade. Beleza, eu apliquei. Então, nível de intervenção minha é nível técnico. No segundo, a gente tem um nível mais do psicólogo, um nível intermediário que a gente chama de estratégico.
onde o profissional participa de formulação de estratégias que incorporam uma atividade específica. Vamos tentar imaginar que eu estou num setor onde eu trabalho com produção de facas de cozinha, facas para açougues, sei lá por que eu peguei facas, mas tá, lá essa questão de facas. E aí o que acontece? Eu utilizo então um nível estratégico, que eu possa estar chamando uma pessoa de fisioterapia para fazer aí ou educação física, para fazer aí ginástica laboral naquele setor de, acho que é cutelagem, né, que trabalha com facas, acho que é cutelagem, eu acho que faz esse trabalho. Então, meu trabalho é estratégico naquele nível, tá? Então, veja que eu estou incorporando um programa de ergonomia no trabalho, de ginástica laboral, então estou em segundo nível. E no terceiro, são as políticas, que é o nível mais profundo, indicando a possibilidade de intervenção no plano da formulação de políticas globais para a organização que se desdobram em ações estratégicas e técnicas congruentes. Aqui, gente, é como se fosse assim, olha, toda a empresa, todos os programas anuais vão passar por esse trabalho. Então, recentemente, há 2 semanas atrás, eu dei aula na engenharia de segurança, é uma das poucas engenharias de pós-graduação que tem, acho que no estado é a primeira. Engenharia de segurança do trabalho, alguma coisa assim. E nisso tudo, um aluno estava comentando, eu fiquei muito impressionada. Um aluno estava comentando que a natureza, só não posso citar o tipo de trabalho que vai ficar meio óbvio. Aí vocês vão saber o que é e eu não acho legal. Mas a empresa deles exige muita mobilidade física para fazer o que eles têm que fazer, principalmente o pessoal da rua, que fazia o trabalho de rua. E aí ele estava comentando que houve uma campanha, né, total da empresa, de todos os colaboradores, inclusive não só o pessoal que trabalhava na rua, mas todos eles se chamam Programa de Qualidade de Vida do Trabalhador. Olha só que tenso e ao mesmo tempo que interessante. Eles me falaram o seguinte, que eles passavam por pesagem, aonde as pessoas que estavam acima do índice de massa corpórea dentro do nível da obesidade, elas automaticamente já tinham uma atenção especial, tá? Só que entraria num processo com nutricionista, acompanhamento de nutricionista e também de atividade física mais intensa, aqueles que também tinham e principalmente entravam no programa total da empresa, aqueles que além da obesidade, teria que estar a obesidade associada a uma comorbidade, ou seja, pressão alta, colesterol alto, problemas de coração, cardíacos. Por quê? A gente sabe que é perigosíssimo você querer implantar uma máquina de pesagem, né, uma balança, lá na sala do RH e fala, vai lá, pesa, Gil, vai lá. Já estava no programa. Não. E aí vem aquela velha história, né? O quanto isso pode ser segregacionista e aí dá muito rolo com advogados e tudo mais. Porém, eles foram inteligentes. Por quê? Porque eles falaram, entra no processo global desse programa as pessoas que, além de estarem obesas, precisam estar com uma comorbidade. Então, veja que essa entra no plano político da empresa, do programa geral, né? Onde todos, independente se são do escritório, se são da rua, apresentam esses 2 fatores, elas entrelaçam para fazer isso. É claro que está aberto também, para quem se interessar, há programas de psicoeducação com psicólogos sobre alimentação saudável, atividade física, óbvio que aí entra no pacote, mas os que estão com a faca ali no pescoço com relação a perigo, né, porque aí você vai ter também um outro problema, né, o absenteísmo, você começa a adoecer, você começa a ter que procurar médico, você começa a ficar afastado, e aí a empresa também não pode parar, né? Vocês estão entendendo como é atrelado
as políticas de gestão, a produção, não tem como não ser, né? E também, se a gente olhar bem, muitas vezes é pela empresa que a pessoa toma decisões de autocuidado porque foram impostas. Não é mais adequado? Não. O certo é que cada um de nós olhe para si e fala, cara, tem que cuidar, né? Mas não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade e essa atenção um pouco maior no que se refere à qualidade de vida no trabalho. Às vezes, por isso que eu falo, todos os comportamentos podem ser aprendidos. E aí eu só peguei esse exemplo aqui para ficar claro. Deixa eu ver só o nosso horário que eu estou preocupada. Benefícios para a empresa, então, qualidade de vida, nem precisa falar, né? Produção, qualidade, comprometimento de todo mundo, redução do absenteísmo, rotatividade, acidentes, toda essa nossa fala chega nesse ponto. A outra para os colaboradores, né? Redução, por exemplo, de hábitos nocivos à saúde, de repente padrões de alimentação, como eu estava falando, realização pessoal, profissional, segurança, bem-estar e satisfação no trabalho. Acabamos de falar nisso. Vocês deram exemplos aí, as duas nossas alunas, também sobre isso. Então, quais são os desafios? Na página 194, vocês podem estar olhando aí de trabalhar com a qualidade de vida no trabalho, né, que envolve aí ter programas bem planejados e definidos, tá certo? Que ambos ganhem, empresa e o empregador, né? Tomar muito cuidado para que isso sejam ações duradouras e não de modismos, que isso não rola, né? As abordagens de qualidade de vida do trabalho, a maioria vai pelo rumo do assistencialismo, aquela coisa assim mais remediativa, e a ideia nossa é que seja preventiva, sim senhor, né? E aí, obviamente, é importante, como eu falei para vocês, envolver a todos. Não dá para fazer um programa sem devido planejamento. É aquela velha história, caramba, eu entrei na pista com o carro, mas eu não planejei antes essa viagem, eu não planejei a manutenção dele, e aí fica o carro no meio do caminho. É que nem ficar com o programa no meio do caminho, né? E aí, enfim. E aí tem a visão da Limons França. Gente, Limons França é brasileira, ela fez dissertações de doutorado há muito tempo atrás, tem muitos livros dela que fala de QVT, ela é a suprassumo dessas visões teóricas, e ela fala que qualidade de vida do trabalho tem que envolver a questão biológica, psicológica e social, sem isso não chega a lugar nenhum. Então ela explica essas dimensões, tá certo? Que aí estão postas, inclusive também qualidade de vida do trabalho, além de ser biológica, psicológica, social, também é organizacional. Então, aquela visão, a gente tem que ter a visão do todo para abarcar esse indivíduo. É que nem no consultório, que nem lá no estágio em clínica que vocês vão trabalhar. Você, quando chega alguém, você tem que resgatar como é que está a saúde dessa pessoa, né? Como é que estão as questões emocionais dessa pessoa, como é que ela está na relação familiar, na relação dela enquanto comunidade, né? E aí, obviamente, se ela está numa organização, entender como é que são as relações dela com o trabalho e o trabalho com ela, né? Aí eu acho que aí que o psicólogo possa estar mais no nível de políticas, no nível mais macro, que esse é o nosso sonho de consumo. Na página 198, de forma muito tranquila, eles falam das etapas do planejamento dessa qualidade de vida, que primeiro você tem que fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Galera, dentro do texto lá, fala de alguns autores que têm inventários de qualidade de vida no trabalho. Estou falando isso para a Elaine, estou falando para as pessoas que estão aí realizando bons trabalhos na sua empresa. Tenta checar, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Existem vários instrumentos formatados, validados, brasileiros, adaptados pelos Estados Unidos, de investigar na tua empresa como está a qualidade de vida no trabalho, tá? Tem um cara que ele é o top das galáxias. Deixa eu ver se eu estou aqui com ele. Eu nunca decoro o nome. Gente, é aquela velha história. Eu sempre falo assim, sabe aquele livro amarelinho? É uma negação. O dia que eu decorar o nome de alguma coisa, eu vou começar a ficar preocupada. Falei, já estou morrendo aqui. Mas, enfim, eu posso estar passando para vocês.
Tá aqui, ó, na página 192, tá? 192, no segundo parágrafo. Existe modelo de qualidade de vida desenvolvido pela WHOQOL Group, tá? Que ele investiga aí e tem instrumentos voltados aí à qualidade de vida no trabalho. Se você também quiser mais outra orientação, existe muita tese de doutorado e de mestrado na qualidade de vida no trabalho, onde as pessoas usam escalas. Eu tinha um monte de informações dessas aí, eu acho que até posso achar, de várias escalas que você encontra via internet, que você pode estar aplicando, tá? E é bem legal para você conhecer como é que está a galera da sua empresa. E assim por diante, gente. E aí o modelo de planejamento do Ogata Simurro, tá certo? Que também está na página 198 e 199, que fala justamente disso que eu estou falando, né? Dos passos que a gente tem que ter para literalmente fazer a aplicação do programa, que é muito parecido com aquilo que vocês realizaram. Eu faço o diagnóstico, né, que é o levantamento do clima, eu faço a intervenção e depois eu coleto para ver os resultados, sem nenhum erro nessa discussão. É muito simples. A questão básica é estar disposto a colocar a mão na massa e trabalhar, que tem muita coisa para ser feita. É um trabalho belíssimo, tá? Que as pessoas, depois que contam as notícias da empresa que passa por esse programa, as pessoas têm até uma consideração pela empresa, têm um respeito pela empresa, e assim por diante. Beleza, galera. Vocês estão vivos aí? Estamos em 19, hein? Pelo amor de Deus. Vocês estão aí, né? Acredito. Eu tô. Alguma pergunta? Eu também tô. Obrigada. Obrigada, ninguém dormiu aí. Alguma pergunta, alguma questão, gente, sobre essa aula de QPT? Tá? Obrigada. Uma pergunta para fazer. Diga, Munira. Como você acha que vai ficar a questão de quem trabalha com gestão de recursos humanos, visto que muita empresa fechou, e também essa questão de adotar o trabalho via internet, né? Como que vai ficar esse tipo de profissão? Você acha que vai ter algum prejuízo? A princípio, eu acho que a gente vai ser muito demandada. Por quê? Porque eles querem produção. E as pessoas estão desmotivadas. As pessoas estão com medo. Os funcionários estão com medo. Devo ter comentado para vocês, recentemente recebi uma ligação de um cara em outro estado, que foi colega meu, e falou assim: Gil, pelo amor de Deus, vai fazer uma live, uma videochamada, um treinamento, por favor, porque meus funcionários que trabalham diretamente com atendimento ao cliente estão muito desmotivados, não estão conseguindo vender nada, e aí é o nosso trabalho, né? Recentemente, eu não sei se vocês conhecem o Igor Albuquerque, foi no egresso da Uniderp. Inclusive foi meu aluno, e eu pedi para ele dar uma palhinha numa aula de processos psicológicos básicos, ele dá uma conferência para ele falar do trabalho dele. Olha o que eu vou falar para vocês, para ver que a gente não está ruim, não. Ele foi chamado por uma grande empresa de tecnologia, vou reiterar, Campo Grande, a gente não dá nada, fala, imagina, Campo Grande tem grandes empresas de tecnologia que prestam serviços a grandes empresas, só que ninguém fica ouvindo, eles não são de contar. Tempos atrás eu estava numa empresa que trabalha com as grandes operadoras de celular, de ver programas, eles são super fera, e ele estava comentando, olha, um empresário que tem uma gama de pelo menos 60 funcionários, parece pouco, mas é considerável porque o pessoal de TI, eles são de alta tecnologia, então 60 parece que é muito mais. E ele foi chamado para intervir no processo do pensamento dos funcionários. Como assim? De ele trabalhar de uma certa forma com a avaliação da neuroplasticidade cerebral dos funcionários e desenvolver, dar um upgrade no cérebro deles, porque tem uma metodologia do Fursten, né, que é aí o desenvolvimento e a capacitação intelectual, ou seja, para você aprimorar o cérebro, para trabalhar mais.
Então, o cara contratou, ele tem que intervir eu não sei como é que vai ser essa força-tarefa, em 60 colaboradores de alta tecnologia para trabalhar com o cérebro deles para desenvolver um bom trabalho. Quer dizer, seja psicólogo organizacional, seja psicólogo de maneira geral, está tendo espaço. É claro que tem gente que não vai investir, porque acha que é perda de tempo e vai achar que é custo e não investimento. Mas aqueles mais antenados falam que se não mexer com o comportamento humano, Munira, eles não vão chegar a lugar nenhum. E a crise está no jeito que as pessoas estão encarando a situação, né? Como eles percebem. E aí a gente vem. É claro que talvez não vai existir o psicólogo que é da empresa, organizacional da empresa. Às vezes você vai ser chamado como uma consultoria temporária, alguma coisa assim. Talvez isso modifique um pouco. Mas eu vejo com bons olhos, como diz a Adriana, agora é a bola e a vez nossa. Então, é aquela velha história. E a gente tem que estar bem relacionado, né? Quando ele falou sobre isso, eu falei, cara, que legal. E ele é muito bem relacionado, é uma pessoa que eu gosto demais das suas intervenções. Então, aquela velha história, quem é visto é lembrado. Então, a gente precisa ter aí um bom networking, não espere que só por ser acadêmico de psicologia e se formar e ter o título, que isso é suficiente ali para fora. Você tem que ter boas vinculações com as pessoas, ter um grupo de amigos muito diversificados, não tenta fazer a panelinha sua. Esses dias atrás tinha uma pesquisa que falava assim, que o nível de contratação das pessoas que chegam, não necessariamente das pessoas mais próximas, mas alguém indicou alguém que chamou você para entrevista, né? São pessoas que alavancam, às vezes, que é um pouco diferente do teu negócio, que gostam do que você faz e te chamam, né? Você tem que fazer uma comunidade de indicações, né? Quantas vezes eu já fui para lugares que, vou dar um exemplo e não tenho nenhum problema de dizer, que egressas minhas estavam em empresas grandes e me chamaram, e eu achei super legal de fazer, como é que se chama, consultoria. Já fiz muito trabalho de indicar aluno meu para egresso meu, que eu sei que era bom para empresas, e assim por diante. Indicar um monte, e não é pouco, paciente de clínica para egressos, de fazer, sabe, encaminhamentos, porque o mundo é de network, não tem como, né? É por isso que eu falo, você tem que ter um círculo seleto de boas pessoas para você referenciar elas e elas te referenciar. Não adianta você estar aí com... É aquela velha história, a gente sempre fala como professor. Os meus professores eu agradeço até hoje, porque foi eles que me encaminharam, por exemplo, para ir para o estado de São Paulo. Eu não tinha perspectiva até que uma professora minha da graduação me apresentou para alguém do estado de São Paulo, que eu fui fazer estágio e ali fiquei, no final das contas, 12 anos lá no estado de São Paulo, e agradeço por quê? Um contato só que me levou para isso ali, que hoje eu sou professora universitária por conta de começar lá no estado de São Paulo. Então, quer dizer, aquela velha história, vamos manter a qualidade técnica, porque não leva a lugar nenhum se você não tiver técnica e ser bom naquilo que faz, e relacionamento, mas não é o relacionamento interesseiro, é aquele relacionamento do ganha-ganha, você ganha, eu ganho, nós ganhamos e assim por diante, né? Então eu falo, nessa crise, a palavra que se usa mais no contexto hoje da psicologia, e quem quiser vai atrás desse nome, é a colaboração, ou técnicas colaborativas, é o que está em voga, o que está em alta. Os psicólogos que estão aí ganhando espaço em todas as áreas, eles têm utilizado mais essa prática investigativa, técnicas colaborativas, que é onde está o gás, porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. O mundo não é uma ilha, né? E aquela velha história, zele pelas pessoas com que você se relaciona, que são fundamentais na sua vida e na sua história profissional. Eu acho que isso é legal. Então, qualidade de vida no trabalho é isso, né? Isso e muito mais. Mas isso aqui é um pedaço de todo um mundaréu de coisas dessa sessão 4.2 que, de forma muito humilde, ela trouxe assim pontinhos bons, mas que tem muita coisa pela frente. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. Obrigada. De boa.
Beleza. Então, tá ótimo. Meninada, Beleza. então, beleza, Sil. Então, gente, quero desejar aí um bom final de semana. Juízo, se cuidem aí, tá bom? E obrigada por Obrigada. tudo. E aí, vamos que vamos. Tchau, Obrigada, tchau, gente. professora. Obrigada, professora. Obrigada, Bom final de semana. obrigada. Tchau, vocês Obrigada. também. Tchau, gente. obrigada. Bom final de semana, professora. Vocês